Boa tarde a todos. Prezados professores, estudantes e demais participantes, boa tarde. Sejam bem-vindos para mais uma das conferências do NDR. Hoje com a discussão número 138. Para a etapa de hoje, contamos com a participação de Jandir Ferreira de Lima, com o tema Desenvolvimento Municipal. Eu vou fazer uma apresentação muito sucinta do Lattes do Jandir, senão a gente vai gastar o tempo todo só para isso. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Cruz Alta, mestre em Economia pela Federal da Bahia e doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade do Quebec, Canadá. Desde já agradecemos a sua disponibilidade para essa noite. Antes de passar a palavra para o conferencista, gostaria de agradecer a presença de diversos membros que estão acompanhando a gente online na Universidade do Contestado e lembrar o público de que as conferências estão disponíveis nas redes sociais. Assistam, divulgam, comentem e ajudem-nos a enriquecer o debate. Então, com a palavra, professor Jandir. Beleza. Muito obrigado, Valdir. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer falar aqui mais uma vez para vocês nesse espaço. Agradecer aí o Valdir e o Cristiano que montaram o banner, espalharam o banner, né, e fizeram todo o ajuste de calendário. Então, muito obrigado ao trabalho deles. E aqueles que idealizaram esse espaço também, pessoal. Eu vou falar hoje, não vou me aprofundar muito no tema desenvolvimento municipal, ao final da conferência eu vou dizer o porquê, até porque é um tema amplo, né? Como eu próprio digo nesse livro, na apresentação dele, é um tema complexo e multidimensional. Mas ao longo da minha fala aqui eu vou entrar em mais detalhes. Então, para aqueles que não conhecem o livro, pessoal, ele está ali no Zenodo. Para quem quiser fazer o download gratuito dele, é 100% gratuito o download. Está também na página do ResearchGate, acho que está lá no NDR, né, Crislane colocou na página do NDR. Então, aqueles que tiverem interesse, está aí o livro. Eu tinha um patrocinador para fazer alguns exemplares do livro, pessoal, mas ele roeu a corda comigo, né? Assumiu o patrocinador, mas ele está muito ocupado, vai voltar. Então, aqueles alunos que se matricularem na disciplina Desenvolvimento Municipal, que vai ser oferecida no segundo semestre, nas segundas-feiras à noite, vai ganhar um exemplar impresso do livro. Tá bom? Então, é isso aí, meu compromisso com vocês, né? Vou atrás do patrocinador agora de novo, para lembrar ele de mandar o e-protocolo lá para a gráfica, tá bom? Então, pessoal, uma parte da minha fala está elencada nesse livro, na realidade é uma apresentação dessa obra. Ela foi lançada recentemente, né, no início de abril, tem praticamente 30 dias. Diferente de dois outros livros que eu lancei, só para vocês terem uma ideia da dimensão dessa temática, quanto que ela se tornou atrativa, que até me impressionou. O meu primeiro livro em português, que foi Economia Territorial, ele levou 2 anos para ter 1000 downloads no Zenodo. Né, lá no ResearchGate, somando dá uns 2.000, mas no Zenodo, 1000 downloads. Eu prefiro contar o Zenodo, porque ali não tem opção, tu tem que fazer o download, né? Você dá uma olhadinha, mas o download se torna mais fácil e mais atrativo do que no ResearchGate. O segundo livro, Desenvolvimento Regional e Sua Ciência, em 6 meses, pessoal, ele bateu 1000 downloads e foi. É uma coisa impressionante também, e essa me impressionou. Depois eu descobri que ele é muito atrativo, porque tem um capítulo, Lucir e Hip, sobre polarização que atrai, assim, feito, né, mosca no mel. E eu menciono os dois, pessoal, que quando nós iniciamos as atividades aqui de pesquisa no NDR, na UniOeste, que a gente iniciou com o tema polarização, nós tomávamos um cacete, que vocês nem imaginam, né? Eu sempre lembro. Diziam que estávamos atrasados, ao contrário, né? E a versão em inglês desse livro teve menos downloads, ela também não foi tão divulgada, mas é que, por incrível que pareça, eu tive muito feedback de fora do Brasil, muito feedback positivo, né, inesperado, de professores de fora do Brasil que vão usar ele, né, e até chamaram atenção para algumas coisas que eu não tinha percebido. E o Desenvolvimento Municipal, pessoal, como eu falei para vocês, ele foi lançado agora, em abril, no início de abril, não foi feita uma grande divulgação, só essa aí pelas redes sociais, Facebook, o pessoal aqui do NDR contribuiu também, a Gabriela Christi, que fez o prefácio do livro, até agradeço a ela por isso, também fez uma certa divulgação, e hoje eu olhei, antes de vir para cá, ele tinha 934 downloads, então em menos de 30 dias, assim, vai chegar a 1000, né, com certeza. Por que vai chegar a 1000, pessoal? Que foi outra surpresa, daí foi aí a terceira surpresa,
que alguns colegas resolveram colocar esse livro, Desenvolvimento Municipal, no seu rol de leituras obrigatórias, né, na Unijuí, na Federal do Tocantins, na FACAT. Foram alguns assim que me contataram e falaram sobre isso. Então, me impressionou. Não porque eu escrevi, eu acho que não é a questão de Jandir escrevendo, é a temática. Né? A gente vê o quanto que o tema município, ele chama a atenção. Tá? Então, uma especificidade. Alondra, por favor. Pessoal, em linhas gerais, isso aqui que está no sumário do livro, né? Esse é o conteúdo do livro, são os temas que tem no livro. Se eu fosse escrever tudo que eu vivenciei e vi sobre o município, eu acho que 1000 páginas era pouco. Teria muitos fatos, muitas vivências para contar. Então, quando eu pensei em escrever esse livro, a primeira ideia que eu tive, vou escrever as vivências, né? Eu queria escrever um livro só de histórias da prisão, né? E pensei, coisas que eu vi, coisas pitorescas. Porque eu acredito, né, que eu visitei quase metade dos municípios brasileiros. Eu estou para dizer que foi metade. Claro que isso não foi do dia para a noite, né? Isso foi ao longo de toda uma trajetória acadêmica de mais de 20 anos. Comecei aqui no oeste do Paraná, para cima e para baixo, lá no Rio Grande Amado, né? E por aí foi. Por outro lado, como metade dos municípios brasileiros estão na região centro-sul do Brasil, é mais fácil visitá-los, porque na região norte e nordeste, os municípios são mais distantes, têm uma área territorial bem maior, né? Às vezes o acesso é mais complicado, mas aqui no sul a gente vê pela região oeste, você anda 10, 15, 20 quilômetros e encontra o município. Em qualquer direção que você for aqui, você encontra o município, dadas as características geográficas da nossa região. Então, visitar municípios não é tão difícil assim, por conta dessa questão geográfica aqui do sul do Brasil. Mas por que eu visitei municípios, pessoal? Primeiro, ligado à pesquisa. A primeira delas está o Ripio aqui, meu colega, que foi a mesorregião oeste do Paraná. Não é isso, Ripio? Minha primeira pesquisa aqui no oeste. A segunda foi uma no sudoeste, que o Lucir participou na época, né? Lucir fizemos pesquisa de campo. Sofrida a nossa pesquisa de campo, sei o quê, 5 horas da manhã, né? O Lucir tinha que chegar às 5, 6 da tarde, porque os alunos tinham aula à noite, né? Então, com os PIBIC para cima e para baixo, né? Então, foi uma pesquisa assim, bem interessante. E, além dessas, houveram outras. E depois, na sequência, por conta de algumas demandas de organizações locais, regionais, nacionais, para visitar municípios especificamente, para discutir algumas pautas, aí eu fui visitando mais e mais municípios. Tá? Vivenciei projetos de desenvolvimento muito interessantes, alguns que deram certo, outros não. Vivenciei o papel que o prefeito ou a prefeita tem nos municípios mais pequenos, né? O poder que eles têm de aglutinar as pessoas. Vivenciei o poder da sociedade civil, pessoal, em alguns municípios, que faz a diferença quando você não tem o poder público. E é algo que eu falo ali no capítulo que eu trato de governança municipal. Muita gente acha que a governança municipal está restrita ao paço municipal. E não é isso. Eu não sabia o que era paço municipal, descobri aqui no Paraná, que paço municipal era a pracinha ali, né, onde está os órgãos da chefia do município, onde fica o gabinete do prefeito. No Rio Grande do Sul é prefeitura e nada mais, né? Então, o paço municipal, e quando a governança vai além do paço municipal. A governança envolve, por exemplo, associações da sociedade civil, a sociedade civil organizada, associações, igrejas, clubes, que influenciam muito o processo de desenvolvimento. A governança também envolve os grupos políticos, né? Quem manda no município. O Moacir, quando dá algumas aulas sobre poder simbólico, ele chama muita atenção sobre quem manda no município. Quem que é o dono do município? Ou quem são os donos do município, né, Valdir? Isso é muito importante. E o terceiro elemento da governança, pessoal, pelo menos nessa abordagem, é da tecnoburocracia, o servidor público. Dias atrás eu conversava com um arquiteto, que é cargo comissionado num determinado município, e ele me falando sobre a experiência dele, né, na prefeitura municipal, né, que ele está vivenciando isso, e ele para mim disse, olha, cara, não tem jeito. Se você não tiver um diálogo, não tiver em sintonia com o servidor concursado, as coisas não andam. Ele engaveta, ele atrapalha, ele atrasa, ele fica emburrado, ele vai te enrolando, ele usa o prazo máximo, né? A UniOeste não é diferente. Quando você não gosta da pessoa, é 15 dias para dar resposta, você dá a resposta em 15 dias no último minuto, ainda para o protocolo, né? Então, esse é o poder da tecnoburocracia. John Kenneth Galbraith, os institucionalistas, né, que chamaram a atenção sobre isso. Então, a governança tem esse conjunto de elementos. Em algum momento, o prefeito ele precisa estar sintonizado com essa governança.
Outro caso de um prefeito no 3º mandato que me comentou, dizendo o seguinte: olha, cara, meus 2 primeiros mandatos foram ótimos, eu tinha uma equipe assim excepcional. O problema da minha equipe excepcional, depois que ele voltou, 3 mandatos depois, né, 12 anos depois que ele voltou, que a equipe excepcional tinha aposentado, uns mudado de setor, outros já estavam, né, em outra vibe, e ele disse que ele perdeu assim a dinâmica da coisa porque ele não tinha uma boa equipe, ele não conseguia uma boa equipe. Em alguns lugares, o prefeito, a prefeita é ruim, mas a equipe faz a diferença. O servidor público faz a diferença. Né? E tem aquele tempo de aprendizagem também. Né? O tempo de aprendizagem, né? Geralmente a gente diz que é o tempo da lua de mel com o eleitor, que é 6 meses. Né? A lua de mel com o eleitor e com a Câmara. Em alguns casos, esse tempo de aprendizagem é mais longo. Imagine, por exemplo, os prefeitos no período da Covid, cara, tiveram que aprender no andar da carruagem, né? Que era a situação que eles vivenciavam. Então, a governança ela tem um aspecto importante. E isso nos traz, pessoal, apesar de eu ter ido um pouquinho para frente, eu vou voltar um pouquinho para trás agora, o que é o município. Tá? O município no Brasil ele tem algumas particularidades que não tem em outros países. Na realidade, para nós compararmos municípios, é uma espacialidade, né, que é meio complicado. Porque nos Estados Unidos, 6, 7 pessoas podem fundar um município, né? Eles fazem uma ata. É a chamada democracia rural americana, que foi instaurada lá no século XVIII. É que as pessoas, elas, independente da quantidade delas, elas podiam ter representatividade e fundar o seu condado. Né? Então, no Brasil, não. Você tem que ter um número mínimo de eleitores. Quantos eleitores tem que ter, meninas, para fundar o município? 600? Para eleger? Não, para criar um município. Uns 600, 700, eu acho, né? Bom, enfim, tem que ter o número de eleitores mínimos, né? E tem outros critérios. Por outro lado, no Brasil, pessoal, o município ele é um ente federativo, ele tem autonomia, ele tem recursos próprios. Nos países que não são uma federação, são uma confederação, não existe isso, eles não têm tanta autonomia assim. Por exemplo, o Paraguai, ele é um país unitário, ele é um país muito centralizado. Tá? Então, no Brasil, os municípios têm sua fonte de receita, seus tributos próprios, e tem um quinhão da arrecadação federal e estadual, que faz com que eles sobrevivam. Isso gera um outro debate, se o município deve ser autônomo nas suas finanças, tipo, ou ele tem que ser dependente do governo federal. Tem municípios que não têm uma estrutura produtiva que faz com que ele vive das suas próprias finanças. Ele sempre vai depender da transferência de recursos do governo. Isso é um outro grande debate. E a gente faz muito esse debate aqui, qual é o papel do município, se ele cumpre esse papel, se ele depende ou não depende, o importante é que ele cumpra o papel. Então, primeiro, pessoal, o município no Brasil é um ente federado. Tá? Segundo detalhe do Brasil, pessoal, o desenvolvimento do município ele se dá dentro de um espaço de zoneamento. O que eu quero dizer com isso? Tem o zoneamento urbano e o zoneamento rural. Ou seja, é o município que define o que pode e não pode ser produzido dentro da sua área. Vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui em Toledo, uns tempos atrás, acho que tem o quê? Uns 6, 8 anos, nós tivemos uma discussão sobre o fracking. Para quem não sabe o que é fracking, pessoal, é a fratura de rocha, né? Você usa gás comprimido, alguns produtos químicos, para fraturar o subsolo, a rocha no subsolo, e com isso liberar gás natural, e aproveitar isso, né, como fonte de energia e tudo mais. Muito comum nos Estados Unidos, que é pioneiro. Nos Estados Unidos mudou o equilíbrio energético mundial, a dependência de petróleo usando gás natural. Né? E eles são os grandes reguladores desse mercado hoje, os americanos, por conta de serem pioneiros e terem uma grande produção. E essa tecnologia chegou no Brasil, né? A Agência Nacional do Petróleo leiloou campos de exploração, entre elas um campo aqui em Toledo. Toledo foi leiloado, a Copel e um consórcio da Copel e um outro consórcio, terceiro consórcio, compraram, né, esse direito de explorar na região de Toledo. E iriam fazer isso, né, já tinham planos de fazer isso. E o que aconteceu? Houve uma grande mobilização da comunidade, né, na época capitaneado pelo secretário municipal do Meio Ambiente, depois isso envolveu a Frente Nacional de Prefeitos, de municípios, se devia ou não devia explorar o fracking em Toledo. É um grande debate. E a Câmara Municipal de Toledo alterou o nosso zoneamento rural, não permitindo esse tipo de exploração na área do nosso município. Aí isso vai ser suficiente para segurar? Talvez não seja, mas vai atrapalhar. Vai atrapalhar, às vezes vai causar custos burocráticos que o pessoal desista de explorar por causa desses custos. Né?
Então, é uma forma que o município tem de dizer o que pode e não pode ser produzido. Outro município que seguiu a mesma linha foi Rio Verde, em Goiás, né? Eu me lembro que eu fui em Rio Verde, me impressionou uma cidade do tamanho de Toledo, um mega shopping, e em volta de um milharal, pessoal. Parecia que você estava naquele filme Colheita Maldita, né? Porque onde você olhava tinha um milharal, um espantalho. Assim. Onde você andava pelo município era um mural de milho. Me impressionou bastante na época. E Rio Verde também, Goiás, por conta da sua dependência de proteína vegetal e animal, também fizeram esse zoneamento. Então, o desenvolvimento municipal ele não ocorre de qualquer forma, ele ocorre dentro de um corredor estreito que está delimitado pelo zoneamento urbano e rural. E no zoneamento urbano é como o município vai crescer, para onde vai crescer e de que forma vai crescer. Né? Eu estava conversando com um dos arquitetos de Toledo nos anos 70, ele me explicando qual era o traçado da cidade e o porquê que certos prédios não podiam passar de 5, 6 andares, e depois, por conta de uma série de fatores, esse planejamento foi jogado para o lado e a cidade se esparramou. Pode ver quanto Toledo é esparramado, não sei se vocês já tiveram oportunidade de circular na cidade. Mas é uma cidade esparramada cheia de vazio urbano. É coisa impressionante como nós temos vazio urbano aqui, né? Você chega em alguns bairros, você tem uma quadra ou duas que é vazia, né? Os terrenos baldios, os terrenos sem uso. Aqui mesmo no La Salle, que é um bairro nobre, né? Você chega aqui em direção a Harbor, você tem, né, praticamente 2 quadras que está um milharal ali, tem agora uma plantação de feijão, né? Os espaços vazios. Então você fica se discutindo por que estamos esparramando a cidade, que aumenta o custo de limpeza, o custo de cuidado da cidade, e ela não, né? Quem que está influenciando isso? A gente sabe que tem os interesses, né? Os interesses imobiliários. Eu me lembro que na discussão do plano diretor, acho que 70%, 80% do público presente era corretor de imóveis ou ligado à negociação de imóveis. Ou seja, aonde a sociedade civil organizada se ausenta, você abre espaço para aqueles que só têm interesse, né, financeiro. Então, você vê que os presidentes de associação de moradores, as organizações ligadas aí ao sem-teto, etc. e tal, deveriam estar nesses espaços para tentar, com sua voz, né, tentar conseguir, dentro do plano diretor, algum elemento que beneficiasse ou que ajudasse as pessoas. Tá? Então, o desenvolvimento municipal no Brasil tem esse elemento do que é o município no Brasil e esse aspecto do zoneamento urbano-rural, pessoal. Bem diferente da discussão de desenvolvimento regional. Né? Não sei que nós não entramos muito na discussão do zoneamento, desse ou daquele. A gente olha como um todo, mas quando a gente olha o ente município, aí esses aspectos se ressaltam cada vez mais. Por isso que o município demanda uma atenção especial. Terceiro elemento, pessoal, que também está nesse livro, o que é o desenvolvimento local e o que é o desenvolvimento municipal. Nós temos, eu não diria que são misturas, eu diria que são discussões conexas de desenvolvimento territorial, desenvolvimento local, desenvolvimento municipal. Em alguns momentos se olha a discussão sobre o local como se fosse o território, de outras discussões que o território como se fosse o local, no momento, é um distrito rural, ou é um bairro, ou é um município. Eu chamo a atenção para aí que, quando a gente fala em local, a gente está falando de localismo. Pode ser um pedaço do município. Mas como nós falamos de desenvolvimento municipal, aí o local perde alguma importância quando a gente fala sobre essa questão, como eu já falei, do zoneamento urbano, do zoneamento rural, da questão que o município é um ente federativo, e no caso brasileiro, o prefeito tem muito poder, né? Eu sempre cito, quem foi meu aluno, eu sempre cito o caso da pandemia, né? Que estava o presidente, fecha, não fecha, vacina, não vacina, o governador, né? Lavou as mãos, que nem Pilatos, eu digo, os prefeitos, façam o que quiserem. E os prefeitos tiveram, né, que encarar. Alguns fecharam, outros não fecharam, outros meio fecharam, outros se fizeram que fecharam, e assim foi, né, pessoal? Do jeito que deu, os prefeitos fizeram isso. Mas se mostrou para a população que o prefeito no município ele tem muito poder, né? Muito poder mesmo, ele é o chefe. Não sei se lá no Chile, Alondra, também o prefeito não tem esse poder, alcaide, né? Ele não tem esse poder, mas aqui o prefeito tem muito poder. Então, por isso que ele é um líder nato, né, daquilo que acontece no seu município. E se ele não aceita essa liderança, ou grupos políticos, ou grupos de interesse, ou a sociedade civil organizada tem que assumir esse processo de desenvolvimento local, pessoal, de desenvolvimento municipal. Tá? Então, 2 elementos que eu trago no livro, né? Um sobre essa discussão do que é o desenvolvimento local, separar isso quando a gente fala em município, dadas as particularidades do Brasil, e a importância da governança municipal, pessoal,
Quem que diz como será o processo de desenvolvimento? Quem dá as diretivas? Tá? E essas diretivas, elas mudam ao longo do tempo. E, em função dessas diretivas, muda também o ambiente institucional, né, que, na minha opinião, ele é muito importante. É muito importante mesmo. A gente vê alguns casos, um exemplo muito claro de como o ambiente institucional ele pode influenciar, é o caso de Maringá. Em 2004, se não me falha a memória, foi ali já na virada do... Não, desculpe, foi nos anos 90, né? Nos anos 90, o município de Maringá teve um problema sério, né, de um escândalo de corrupção. E o pessoal do desenvolvimento local disse que chega um momento que você precisa ter uma ruptura. Tem que ter um ponto de ruptura. Nós, jornalistas, falamos da ruptura estrutural, né? Tem um ponto de ruptura, que a comunidade enche o saco, a sociedade civil enche o saco e resolve influenciar de uma forma positiva. E no caso de Maringá foi nos anos 90, né? Que dado uma situação que o município vivenciou, e Maringá, tipo um cartão postal do Paraná, né? Cidade florida, né, Carlinhos? Cidade exemplo de urbanização, exemplo de beleza, cidade mais bonita, e não sei o que, catedral mais bonita, todo aquele aspecto, né, que envolve Maringá. E se criou o CODEM, pessoal, o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, Desenvolvimento Municipal de Maringá. E o CODEM, e ali criaram o G8, o G20, né, um grupo de empresários e pessoas da sociedade civil que tinham uma certa influência no processo. E o CODEM começou a dar as diretivas gerais de algumas ações, algumas políticas públicas que foram sendo executadas ao longo do tempo. Agora, por que um prefeito, uma Câmara de Vereador, vai executar uma diretiva de um conselho municipal que ele é só de sugestão, né, Carlos? Ele é conselhativo, não tem poder nenhum. Se discute, debate e aconselha. Por causa do poder dessas entidades, pessoal. Poder de pressão e o poder de influência dessas entidades. Tem uma capa do jornal Pitoco, né, que está a Catedral de Maringá decolando, ele copiou a The Economist, né, que estava com o Cristo Redentor decolando, depois botou o Cristo Redentor caindo. Então, a Catedral de Maringá decolando diz, olha, é o CODEM. O que o CODEM fez de especial? Pressão, para que aquilo que era pauta importante para o desenvolvimento não ficasse na gaveta, e conseguiu articular os interesses. Então, criou um ambiente institucional que costurou os interesses, pressionou em torno de uma pauta positiva para o município, que é algo que o Oeste do Paraná está tentando reproduzir aqui quando nós temos o CODET, quando nós temos o CODEC em Cascavel, que está muito avançado em relação ao Toledo, quando nós temos o CODEFOS também, que tem uma pauta bem interessante. É uma tentativa de reprodução do modelo de Maringá. Conseguiram? Eu acredito que nós avançamos em algumas coisas. Acho que estamos um pouco distante ainda do modelo de Maringá, mas avançamos, isso que é importante, né? Pelo menos se tomou uma iniciativa. Como tem outras iniciativas aí pelo Brasil, tá? Você foi estagiário do CODEM? Pô, tu tá por dentro, tu vivenciou a história, né, Carlinhos? Eu tenho certeza que foi as tuas dicas que você deu lá, né, Carlinhos, que fizeram a diferença pro CODEM. Então, aí, siga-nos os bons. Por isso que a gente trouxe ele para cá, pessoal, a gente trouxe os bons. Enfim, pessoal, eu já falei sobre isso, só para reforçar, né, quais são as estruturas urbanas e rurais. Aqui no PGDRA a gente discute pouco urbano, né, a gente está tentando resgatar isso, agora o Cristiano está com uma disciplina sobre urbano, né. Eu vi que o Milton Santos fez 100 anos, né, pessoal, esse ano, tem uma série de ações, e ele tem uma discussão sobre os circuitos da economia urbana que nós chegamos a fazer uma época, e depois parou. Talvez a gente tenha que retomar isso de alguma forma, talvez trabalhar mais a questão urbana, porque a questão rural nós temos uma discussão bem interessante, governança também, acredito que nós temos uma discussão bem interessante, e o urbano discutir um pouco mais, né? Por quê, pessoal? Porque o município, esse aspecto urbano do município é muito interessante. Hoje o rural no Brasil está muito influenciado por essa política de commodities, agronegócios, cooperativas, né? A transferência do pacote tecnológico, o extensionismo rural tem jogado um papel muito interessante na modernização. Mas como nós falamos no urbano, muitas vezes as pessoas esquecem que ele tem que ser revitalizado e revivenciado de tempo em tempo. Um exemplo para vocês são os bairros mais antigos, é o centro da cidade. O centro de Toledo, por exemplo, a partir das 5 horas, 6 horas, 7 horas, esvazia, não tem mais movimento. E quando ele vai perdendo o movimento ao longo do tempo, a partir de alguns determinados horários, começa a ser apropriados por outros tipos de negócios, né? Então tem que ser sempre revitalizado. Eu me lembro que uma vez eu fui numa reunião aqui da CIT,
com o pessoal, os representantes dos bairros, e eles estavam discutindo comigo o que fazer para que o cidadão de Toledo fosse comprar nos bairros. Primeiro, para mim, o cidadão de Toledo já compra muito nos bairros, né? Porque os bairros hoje têm agência bancária, tem uma vida. Se você for ali no panorama, nossa, é uma vida ali, né? Na Pioneira, então, nem se fala, já tem mais de uma agência bancária. E eu questionava, olha, por que dei uma sugestão que eu vi que depois eles seguiram. Disse, por que os grandes espetáculos e shows de Toledo só ocorrem no Largo? É uma convenção, né? Porque ali tem espaço, né? Tem área para o pessoal, a polícia pode ali dar um cacete mais fácil, se precisar apartar o povo, né? Eu dizia o seguinte, não, mas faz um bairro. O bairro tem avenida. Para que espaço melhor que uma avenida? Melhor que a avenida é só o estacionamento da PUC ali, né? Que deveriam fazer um show de rock ali, na minha opinião, que ia ser um baita de um show. E começaram a fazer, né, os shows ali no alto da Maripá, no alto do Copago também, né? E foi impressionante, pessoal, porque atraiu pessoas de outros bairros para ir lá. Por que isso é importante? Para não estigmatizar o bairro. Eu, quando cheguei em Toledo, no final dos anos 90, se você dissesse que era da Pioneira, você era estigmatizado nessa cidade. Todo mundo dizia para não ir na Pioneira. Porque, meu Deus, o que tem na Pioneira? Deve ser a Rocinha, né? Deve ser o Complexo do Alemão. E não era, né? Era um bairro que foi estigmatizado por causa de uma situação dos anos 70, que depois foi resolvido com a questão da ocupação desses espaços, enfim. E ficou estigmatizado. E hoje a Pioneira já não é mais isso, né? Ao contrário. Se você abrir as páginas policiais, nem aparece mais Pioneira nos páginas policiais, aparece outros bairros, não aparece Pioneira. Mas um bairro que tinha ficado estigmatizado. Então, trazer a população lá na Pioneira e mostrar que havia vida no bairro, e o perfil da população que está no bairro, da vivência dessa população, é muito importante, pessoal, para você integrar a cidade. Senão você começa a criar áreas excluídas dentro do próprio processo de desenvolvimento urbano. Então, no desenvolvimento urbano, você tem que estar sempre revitalizando, reintegrando espaços, reestilizando espaço, a estética urbana joga um papel muito importante nisso, né? E na área rural nem se fala, né? A gente tem uma discussão muito legal aqui de área rural, né? No livro eu faço isso também. Essa estrelinha, pessoal, sempre aparece, né? Essa estrelinha. Essa estrelinha eu montei ela a partir de vivência também. Alguns municípios que ganham, que se destacam no seu processo de desenvolvimento, o que eles tinham de diferente? Não significa que o município tenha que ter todos esses elementos que tem nessa estrelinha aí, mas pelo menos uma pitada deles. Pertencimento, pessoal. Se você gosta do seu município, ama seu município, endeusa o seu município, você investe nele, pessoal. Então, você não foge dele. Eu fui em municípios que eu perguntava, e aí, o que é bom para investir aqui? Eu disse, meu Deus, professor, aqui não dá nem erva daninha. Você não invista aqui, que não dá nada aqui. Isso eu vi muito no centro do Paraná, pessoal. O centro do Paraná, meu Deus, você depois tinha que tomar um passe, né? Jogar um sal grosso no corpo, assim, que era um negativismo. Então, você vê que ali a população precisa trabalhar, né, essa questão do pertencimento. E todos esses elementos, pessoal, podem ser trabalhados. Podem ser trabalhados. Ou na universidade, ou na escola, ou junto com a população, atividades, né, que você faz, e você resgata esse espírito de pertencimento à população. O associativismo. Nós tivemos um caso muito legal aqui, que foi até cantado aqui nesse espaço, das mulheres cafeicultoras lá do Café Matão, não sei se vocês recordam que estava aqui, que é um exemplo do associativismo de mulheres. Por incrível que pareça, pessoal, alguns municípios que viram a mesa em termos econômicos, com iniciativas locais, geralmente são capitaneados por mulheres, por incrível que pareça. Eu diria que 80% dos casos são capitaneados por mulheres, né? Então, associativismo e empreendedorismo, muita gente fala, empreendedorismo, isso não resolve todos os problemas. Não resolve todos os problemas, é verdade. Mas é melhor tê-lo do que não tê-lo, né? E o que é pior, né? Em muitos municípios, por exemplo, a gente vê uma série de políticas para atrair empresas de fora e nenhuma, muitas vezes, para dar o suporte àquelas que estão dentro e que têm a capacidade de avançar cada vez mais. Eu acho que isso é algo que os prefeitos têm se conscientizado cada vez mais, né? Nós temos uma política bem interessante aqui em Toledo, que foi, inclusive, mantida pela atual administração, que se chama Toledo é Mais Negócio, né? O nome da política pública. E ela trabalha nesse aspecto de fortalecer as empresas locais e criar o capital local. O melhor capital que se faz é aquele que se faz dentro de casa, né? A gestão pública, que eu já falei rapidamente para vocês, a inovação, a solidariedade, que é muito importante. Né? Que tipo de solidariedade você tem? Se ela é uma solidariedade forçada
ou se ela realmente vem, né, de um sentimento de união da população. Eu estou lendo um livro do Daron Acemoglu chamado Corredor Estreito, que é muito bom. E ele conta um caso da África muito interessante, que ele diz, estava fazendo estudo na África e a gente viu uma senhora dividindo sementes de milho com a vizinhança, e ele pensou, meu Deus, que exemplo de solidariedade, e enalteceu aquilo. Depois ele foi estudar mais a fundo e descobriu que não era uma questão de solidariedade, era um negócio meio forçado mesmo, né? Ele descobriu nuances lá da sociedade local, que se ela não fizesse aquilo, ela ia ser vítima de bruxaria, e, né, uma série de outros problemas. Então, é uma solidariedade forçada. Aqui não é no sentido de solidariedade forçada, aquela que vem com o pertencimento, o senso de comunidade, que é muito importante, pessoal. Em algumas comunidades, a ajuda do vizinho, a ajuda de uma empresa a outra. A gente vê isso muito nos arranjos produtivos locais, no caso aqui de Terra Roxa, em que o empresário ele concorria, porém, ele se preocupava com o concorrente dele que ele fosse bem, né? Ia lá ajudar a consertar o maquinário, emprestava, às vezes, matéria-prima, e você percebia que eles não se enxergavam apenas como concorrentes. Eles criavam esse tino de solidariedade. A gente sabe que no processo de desenvolvimento capitalista, ao longo do tempo, as empresas crescem e viram monopólios, né? Mas ali, no caso daqueles embriões, isso era muito forte e fazia diferença para que eles pudessem continuar no mercado. Então, a solidariedade e o empreendedorismo em alguns municípios faz a diferença. Eu volto a tratar disso nesse livro, né? Comento sobre isso. Aqui algumas coisas que eu julgo muito importantes, pessoal. Por quê? Porque eu não comecei a falar de desenvolvimento municipal enquanto pesquisador agora. Se vocês pegarem aquele monte de texto que eu produzi, a maioria deles, a agregação de região, nós trabalhamos com município, né, Rip? Vai lá, capta os dados do município e agrega. Então, nós sempre tínhamos um olhar para o município. Segundo, há uma linha entre eles que se chama o capital humano, ou seja, o que acontece com o indivíduo, né? E outro, que é bem interessante, que é o capital social, ou seja, a capacidade da comunidade trabalhar de forma conjunta, que, na minha opinião, joga muito para que você possa, às vezes, aproveitar algumas características que o município tem de diferente, né? Aproveitar suas potencialidades locais, suas aptidões locais. Outro detalhe, pessoal, aqui no Brasil nós temos a região do semiárido, nós temos a Amazônia, temos nossos grandes biomas, né? Mas, indiferente do bioma que você está, o processo de desenvolvimento, ele está disponível para todos. Porque nós temos casos de lugares que não tinham recursos naturais e fizeram a diferença, seja pelo turismo, seja por outras ações que fizeram com que o município conseguisse gerar emprego e renda e fazer cada vez mais a diferença. Tá? Então, não é porque o município está numa situação geográfica ruim que ele não possa se desenvolver. Talvez isso, né, vai complicar um pouquinho em termos de investimento. A geografia ela também tem um papel nisso. Eu visitei 2 municípios bem interessantes, né? Um é Santarém e o outro fica ali na Bahia. Agora esqueci, agora faltou a memória aqui, pessoal. Fica lá no oeste baiano, um município imenso, pessoal, em termos de área física. Não, fica ali na região, fica mais ao sul, na região das Águas Emendadas. Correntina. Eu escutei a primeira vez de falar de Correntina numa música. Vê como é que são as coisas, né? Eu escutei uma música há 30 anos atrás que falava de Correntina, e eu vou conhecer esse município um dia, e acabei aparecendo lá umas 3, 4 vezes, né? Em Correntina. Correntina é bem interessante, um município que cresce pelas commodities, arrecada muito, e quando eu fui em Correntina, eu pensei, meu Deus, deve estar enterrando dinheiro, né? Porque o município está precisando aqui de uma intervenção, etc. e tal. E quando eu conversei com o prefeito, aí a gente revê os conceitos. Por quê? Porque não é uma questão de enterrar dinheiro, é uma questão de escolha. Porque é um município tão grande, Santarém não é muito diferente, tem a mineração, é tão grande, pessoal, que o dinheiro que ele recebia, ele tinha que alocar. Às vezes a gente olha o montante de receita, mas não olha, né, as particularidades do município. Ou ele consertava estrada rural, porque o município tinha quilômetros, pessoal, de estradas rurais. Toledo tem 350 asfaltados, eles não, eles eram dobro, triplo disso, de estrada de chão que eles tinham que cuidar. Porque se não cuidasse, eles têm 6 meses de chuva, não sai a produção. Então ele tem que ter um olhar para isso, ele tem que alocar recurso nisso. De outro, ele tem uma população que está longe de tudo, é um município assim, que se demora, né, bastante para chegar lá, está isolado praticamente. Então, casos mais complexos de saúde, tem que pôr na ambulância, no carro e levar longe. Isso tem um custo para o município. Tem um custo para o município. Então, trazer médico, né,
também é complicado. Os médicos não querem morar lá, é um lugar mais isolado. Então, não é uma coisa tão simples. Eu me lembro que eu fui no município, no sertão de Goiás, e eu perguntei para uma moça que estava... Eu cheguei num boteco, tinha uma atendente, conversei com ela, e perguntei como é que está o município aqui. E ela, está uma maravilha, nós temos uma médica. Eu disse, nossa, que maravilha, né? Habemos médico. Você vê o que é, né? Às vezes isso para nós é uma coisa, às vezes... Bom, para quem é da Unimed aqui em Toledo também está complicado, né? Então, né, parece uma coisa tão trivial, mas não é. E eu disse para ela, que legal, o que vocês fizeram? O município tinha água no nome, o que vocês fizeram aí para conseguir uma médica, assim? Ela bebeu da água aí, e ela, não, o pai dela é fazendeiro aqui. E daí ela veio, acho que vai ser prefeito um dia, isso com certeza, né? Ela veio lá para cuidar da fazenda e exercer a medicina ali. Então, eles tiveram essa sorte, pessoal, essa sorte. É uma coisa tão trivial, mas fazia muita diferença ali num lugar perdido por Deus, né? O município tinha um nome, água, alguma coisa, eu até brinquei com ela, mas o que tem de maravilhoso nessa água? Ela, nada, é o nome do município. Então, não tinha, assim, nada de muito espetacular. Os municípios aí pelo Brasil que mostram o quanto que nós temos particularidades geográficas, que são muito importantes, por isso que discutir desenvolvimento municipal no Brasil também nos obriga a atentar para essas diferenças. Agora, imagine isso, pessoal, em escala internacional, né? Como é que isso ocorre em escala internacional, tá? Enfim, mas de modo geral, por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque, como eu falei, se eu fosse contar casos, era 1000 páginas. Se eu fosse tentar discutir tudo que envolve, era 1000 páginas. Porque é um tema muito complexo e não temos muito no Brasil. Acho que a gente está iniciando isso. Inclusive, eu procurei se havia programa de pós-graduação na questão municipal do Brasil. Nós não temos. A gente tem política pública, administração pública, né? Desenvolvimento local tem aqui no Mato Grosso do Sul, mas não temos, assim, focando no município. Então, pessoal, essa concertação entre poder privado, poder público, ele tem um papel muito grande no desenvolvimento municipal. O problema é quando os interesses não são pelo desenvolvimento, né? São os interesses particulares, né? A literatura brasileira está cheia disso. Até vou sugerir um livro para vocês, de um baiano pouco conhecido, chamado Herberto Salles. Ele escreveu um livro chamado Cascalho, que é um fato real, né? Na verdade, ele está descrevendo um fato real. Tanto é que ele vazou lá da região, né, da Chapada Diamantina, onde se passa a história dele, Cascalho. E por que Cascalho, pessoal? A Chapada Diamantina, para quem não sabe, é uma região de extração de diamantes. Hoje entrou em decadência os diamantes, eles utilizam o turismo, né? Eles têm um movimento turístico bem interessante, é um lugar muito bonito, tem paisagens assim bem interessantes, tá? E fica perto da região das Águas Emendadas. E ele chamava a atenção do pacto, né, que foi feito entre os poderosos, que cuidavam da extração de diamantes, e aqueles que tinham algo que os poderosos não tinham, que era conhecimento. Quem que tem conhecimento dentro de uma cidade, pessoal, e não é dono de propriedades rurais? Quem tem conhecimento? Ele olhou num determinado recorte da história daquele município e diz, tem os coronéis. Os coronéis são semi-analfabetos. Quando eles recebem uma carta do governador, alguém tem que ler essa carta e ajudar eles a responder. Agora, quem que vai ajudar o coronel a ler a carta e a responder, pessoal? Como? Professor, o médico, o padre. Quem tem o dom da leitura, né? Quem tem o dom da leitura, isso não é um dom, né? Quem tem, né, esse código de saber ler e escrever, pessoal. Então, ou seja, quem poderia fazer um contraponto a esse poder se alia a esse poder, né? E Herberto Salles conta o que acontece com essa aliança e quem que se lasca, pessoal, quando os caras só pensam no seu próprio interesse. O povo que se lasca, né? O povo que se lasca. E Herberto Salles narra isso de uma forma magistral. E por que eu cito esse exemplo da literatura? Porque às vezes você vai em alguns lugares e você diz, pô, estou vendo que o cara estava descrevendo lá em Cascalho, né? Outro cara, vou citar só para fechar aí, para não falar muito de literatura brasileira, né, que não é objeto aqui, Érico Veríssimo, O Retrato, né, que é da 4º volume do Tempo e o Vento, que ele fala do Capitão Rodrigo, agora um médico, né, não é mais o Capitão Rodrigo lá da lança e da espada, é o outro, é o tataraneto, que é médico, estudou na França, e chega com um discurso modernista. Adivinha onde é que ele chega? Lá em Santa Fé, que na realidade é Cruz Alta, né? Chega lá em Santa Fé, com esse discurso modernista, causa um rebuliço, dá mais tiroteio em Santa Fé, estou dando spoiler, né, pessoal? E no final, o Érico Veríssimo diz, o cara só tinha o discurso.
Ele fez o discurso, gerou um rebuliço para continuar tudo no mesmo, né? Eu me lembro, às vezes, de algumas campanhas políticas, o pessoal dizia, os caras aqui fazem campanha para manter o continuismo. Às vezes elege um indivíduo que tem um discurso de mudança, mas para fazer o quê, pessoal? Não continuar a mesma coisa, manter o continuismo. O verismo chama a atenção disso. Então, essa ruptura, essa concertação, ela tem que ser para o bem. E como é que você faz essa ruptura, pessoal? É trazendo gente nova, com ideias novas para dentro do espaço político. Dentro do espaço político. Por isso que eu sempre aconselho meus alunos do primeiro ano, lá que eu dou aula, vão entrar na política. Se filia um partido. Tem um aluno nosso aqui, o Besna, se estiver me escutando, ele seguiu o meu conselho, quando ele quase chegou a ministro, deram um golpe de Estado lá na Guiné-Bissau. Ele falou, professor, deram um golpe. Eu disse, então espera, né? Ou você se alia aos golpistas, ou você espera. Não, eu vou esperar, então espera. Eu digo, só não fique dando muita opinião, senão vão te dar um cacete, né, cara? Enfim, pode acontecer. É a mudança que vem pelo espaço político. Ou influenciando esses grupos de pressão, que são as associações, né, os clubes, sei lá, né, onde está a comunidade civil organizada, a sociedade civil organizada, que você pode usar para influenciar, para tentar pressionar por algumas mudanças. Por isso que em alguns lugares a universidade, pessoal, ela não é bem vista, né, porque nós falamos a verdade. Somos servidores públicos concursados de carreira, ainda temos a nossa estabilidade, né, então nós falamos, né, bem, manda um recado. Então, às vezes nos querem, às vezes não nos querem. Quanto tempo deu aí no horário, só para mim não me esparramar demais? Tem 15 minutos ainda? Pessoal, é o seguinte, no segundo semestre, então, tá bom, no segundo semestre, aqui foi só uma fala rápida, né? Ter o curso de desenvolvimento municipal, aí eu vou contar mais histórias para vocês de lugares que eu visitei, tá? Aqui não dá tempo. A partir do livro e um pouco mais do livro, como eu falei. A ideia é fazer um livro pequeno, que o pessoal se interesse ali, seguindo o conselho do Moacir, faz livro de 500 páginas, o povo corre. Então, fazer um livro menor, 160 páginas. Ele tinha 182, uma diagramação diminuiu. Está previsto para as segundas-feiras, né, chefa? Só se a chefa muda de ideia, pessoal, mas a princípio é nas segundas-feiras à noite. Eu vi lá que inicia de 17h08 as aulas, né? Então, a previsão é essa data. Eu acho que não está lançado ainda para as matrículas, né, Crislane? Não tem, ainda não. Só, então, pessoal, só ficar de olho ali no site, no link da Unioeste, tá? Para se inscrever na disciplina. É uma disciplina rápida, não tem prova, não tem artigo para fazer, é só vir de corpo presente, tá? Eu digo de corpo presente porque às vezes tem dias que a nossa cabeça está em outro lugar, né, pessoal? Faz parte da vida. Então, só aparecer de corpo presente para receber a presença lá, que é o que vale mais, e a gente fazer essa discussão sobre desenvolvimento municipal. E se tudo der certo, né, se o Piacente está me escutando aí, que é o meu patrocinador, né, nós conseguimos o patrocínio, pedir 200 livros lá, né, a gente está vendo isso, aí vai ganhar um exemplar do livro impresso, tá bom? É isso. Tem pergunta aí? Vamos para as perguntas, então, né? Aí está o download, pessoal, quem quiser fazer o download. Quem quiser meus contatos, eu sou o cara mais fácil de achar na face da terra, mas não pergunte para o Bing. Eu tentei montar isso no Bing, ele botava sempre o rosto de outra pessoa que eu não conheço, né? Aí eu tirei o rosto daí e deixei só os dados. Como que o professor Jandir vê essa questão da transferência das responsabilidades econômicas e financeiras para os municípios, tanto pelos estados quanto pela União? Muitas obras são destinados recursos para a construção, compra de equipamentos, mas não se aumenta o volume de recursos para despesas correntes, contratações, etc. As advogadas aí podem me ajudar. Se não me engano, ali no período da Dilma, quando estava na queda da Dilma, foi aprovada uma lei, né, no Congresso Nacional, se não me falha a memória, em que não se podia mais criar política pública exigindo a presença do município sem a contrapartida financeira da União, né? Porque estava um horror, pessoal. Estavam criando uma série de políticas públicas e quem que executava? O município. Aí vinha, não, mas vamos repassar o dinheiro, né? Aí o dinheiro não chegava e o prefeito ficava com a bomba. A bomba, né, no sentido que a população precisa desse serviço. Por outro lado, eu percebi umas coisas bem interessantes, pessoal. E eu acho que o município ainda claro que isso não se aplica a todos, mas grande parte dos municípios ainda é muito eficiente para fazer certas políticas públicas do que a União. Um exemplo disso é a educação de base. Se nós pegarmos os indicadores do IDEB, pessoal,
Está muito melhor o IDEB da base do que aquele do Estado. Né? Quando vai para o Estado, transfere as crianças para o Estado, aí os nossos indicadores caem. No ensino médio, então, aí agora estão segurando as crianças na escola, né? Com o pé de meia e outros programas sociais, beleza. Mas tem que ter conteúdo na escola. Então, outro lado, quando são alguns programas tocados pela União, a gente tem a pós-graduação estricto sensu, que nós temos um agente regulador que é a CAPES, e está funcionando bem. Né? Temos um agente regulador, temos as regras do jogo, tem recursos, né, que vêm para uns, não vêm para outros, mas está girando. Então, alguns programas federais bem gerenciados, com bom agente regulador, fazem a diferença. Tá? Então, eu não vejo em transferir certas coisas para o município, desde que tenha contrapartida em recursos. E segundo, nós temos uma âncora fiscal no Brasil, que muito pouca gente fala, que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente está tendo aqui em Toledo uma questão aí que está na mídia a semana inteira, que se chama Hospital Regional de Toledo. Por que não é hospital municipal? Por que é regional? Porém, Toledo está no limite do teto de gasto, não pode contratar médico. Né? E olha que tem uma certa flexibilidade para contratar médico quando é despesa com a saúde, pode até sair um pouco, não é isso, meninas? Pode sair um pouco do teto de gasto, que é despesa com médico. Então, Toledo já não tem mais condições. É aquilo que eu falei. Nós temos um orçamento de 1 bilhão em Toledo, mas a alocação dele complicou. Já não tem mais espaço dentro desse orçamento de 1 bilhão. Então, mais um exemplo daquilo que é complicado. Então, eu vejo o município como um bom agente, executor de certas políticas públicas, sem dúvida alguma, mas tem que ter o recurso. E, infelizmente, no Brasil atual, não dá para sair dessa âncora fiscal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não dá para flexibilizar ela. Se flexibilizar ela, morreu, né? Porque daí nós vamos voltar aos anos 80. Que faz obra e não termina, né? Os orçamentos fictícios, que era só para inglês ver e tudo mais. Outro detalhe que não me perguntaram, mas sempre vem, o município que não tem recursos próprios, não tem estrutura produtiva para gerar recursos próprios. Pessoal, eu sempre falo, o município está atendendo aquilo que ele foi criado, ele está entregando à população qualidade de vida? Se está, qualidade de vida tem um custo. Só não tem no céu, que é tudo all inclusive, né, cara? Mas aí tu tem que ir para o céu, aí tem que morrer. E tem que se comportar bem, né? Então, como ninguém se comporta bem 100%, tá complicado para todo mundo, né, pessoal? Então, vamos ajeitar agora nessa vida, né? Então, a qualidade de vida, a gente percebe que alguns municípios fizeram um estudo sobre isso aqui no oeste do Paraná, pessoal. Foram aqui em Campo Bonito, que pertencia a Guaraniaçu. Vocês conhecem Campo Bonito? É um dos municípios mais pobres da nossa região, mas tá tudo ajeitadinho, limpinho, varridinho, grama cortada, todo mundo contente. Quando não tem médico, põe na ambulância e corre para Cascavel, né, lá para o nosso hospital universitário. E eles disseram, olha, quando pertencia a Guaraniaçu era muito pior. Preferimos ficar do jeito que estamos. Então, eles não querem saber se tem penduricário na prefeitura, se tem muito cargo comissionado. Está funcionando. Se está funcionando, continue assim. E em outros municípios, pessoal, tem muito penduricário na prefeitura porque é política pública. Porque não tem programa de transferência de renda, então, para a população sobreviver, ela precisa de um cargo público. Então, você cria N cargos públicos, pagando um salário mínimo, que esse é o programa de renda mínima daquele lugar. Que tu vai lá e você vê que não tem, é semiárido, ou é os confins da Amazônia. O programa de transferência de renda da prefeitura é um emprego público, eles não têm base produtiva. Poderá ter base produtiva? É possível ao longo do tempo, né? As transformações que vão ocorrendo. Então, às vezes, antes de nós julgarmos, a gente tem que ter uma atenção muito especial, uma sensibilidade muito grande, às vezes, das realidades que nós temos em cada rincão do Brasil. Mais alguma pergunta aí, chefe? O Sérgio. O Sérgio está me perguntando só para provar que ele está assistindo, pessoal. Né? Que ele me mandou mensagem, não estarei presente, mas estarei online. Eu disse, então me prove. Tá aí, né? Tá, né, Sérgio? É meu aluno de pós-doc, pessoal. Está em pesquisa de campo. Ele fez a seguinte observação: o desenvolvimento municipal ocorre pela integração dos atores locais, dentre eles o poder público, associações empresariais, comerciais e industriais, Isso. entidades representativas, sindicatos e afins, cooperativas, clubes de serviço e outros, o esforço coletivo local e suas lideranças. É isso aí, mais ou menos o que eu falei, né? Tem essa interação que é muito importante, pessoal. Por quê? O prefeito é eleito por alguém e mantido por alguém, e não significa necessariamente que é a Câmara Municipal de Vereadores, né? Ela está lá, desempenha um papel. São os grupos de interesse que mantêm, né? Qual o seu projeto, né?
Às vezes o projeto é o continuismo, que eu falei, manter tudo como está. E às vezes ocorrem as rupturas, né? Gente entrando, influenciando, pessoas mais inteligentes, ou pessoas com ideias interessantes. E outro detalhe, às vezes não adianta ter apenas boas ideias, né? Tem que saber articular. Tem que ter essa capacidade de articular e conversar com todos aqueles que compõem o poder público, né? O poder cidadão. E aí, Valdir? Beleza, pessoal. Então, vocês estão convidados a se inscrever na disciplina de desenvolvimento municipal, tá? Se vocês não verem o chamamento, falem com a Crislane. Não é comigo, né, Crislane? Que é ela que vai lançar o edital aí e está previsto para as segundas-feiras. Não é durante o dia para não atrapalhar as outras aulas e até para que a gente possa ter demanda da sociedade civil, né? Porque aqueles que estão nos escutando e não são alunos, está aberto. E quem não tem curso superior, pessoal, as minhas aulas são abertas. Se não puder se matricular, é só vir assistir elas. Né? Somos uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e aberta para o povo. Perfeito. Beleza? Agradecemos a colaboração do conferencista, e especialmente a nossos visitantes da Universidade do Contestado. Ah, legal. E convidamos a todos para acompanhar as próximas etapas das conferências do NDR, nesse mesmo horário. Nas segundas-feiras, a gente vai sempre comunicando a agenda e também deixamos aberto espaço para que se disponham a participar como conferencista. Obrigado. Obrigado. Muito bom esse microfone.